Boa noite, Caio. Boa noite, Marcos. Tudo bem? E aí, tá tudo bem? Graças a Deus, tudo na paz. Prazer, viu, Você estar está me aqui, ouvindo? seu convite. Prazer é meu, Caio. Você está me ouvindo bem, Caio? Ótimo, perfeitamente. E o senhor? Ótimo, tá ouvindo, estou te ouvindo Ou, perfeito ou, também. ou tá baixinho? Posso falar mais alto? Pode sim, Pronto, pode, sem tá problema. certo. Deixa eu dar só um ajustezinho aqui na minha cabeça que tá cortando. Pronto. Você, eu pensei que você ia entrar pelo o seu Instagram, Caio, não é isso? Isso, exatamente. Que é o meu perfil pessoal, né? Mas aí Isso, eu eu, mas aí justamente entendi. eu tenho esse perfil que é o Sou Jovem Espírita, que é um perfil que é voltado Ó, para a doutrina espírita e onde são conteúdos, né, postados diariamente para trazer e levar a palavra da segunda doutrina, né? E aí, Marcos, sim. referente justamente a esse movimento, a questão do, do grupo onde eu faço parte, eu gostaria primeiramente de me apresentar, né, para o Fica- pessoal me conhecer, né? E meu nome é Caio, eu sou de São João do Rio do Peixe, próximo a Cajazeiras, pertinho aí de Pombal, e faço parte do grupo espírita Os Sementeiros do Bem, e que me acolheu faz um bom tempo, já alguns anos, em que sou trabalhador hoje da casa, e que me deram a oportunidade hoje de poder estar aqui com você, a seu convite, que agradeço, e estarmos juntos, né, para a gente, através dessa live, desse momento, a gente poder levar às pessoas, aos que estão assistindo, aos que vão entrar, que ficará salva, a palavra de Deus. Tá bom? Com certeza. É isso? Muito bem, Caio. Obrigado também por você ter aceitado o nosso convite. Tinha falado com Suzana. Suzana disse, Marco, tem bastante trabalhadores aqui no Cemitérios do Bem, que eu acredito que eles vão te ajudar. Então, de antemão, eu quero agradecer a Suzana, a você e aos demais meninos aí do Cemitério do Bem. Rutilane, Exatamente. Rutilane, Betiana, Rodolfo. Rodolfo, você, todos vocês aí, muito obrigado pela disposição em nos ajudar. Como é que você quer fazer, Caio? Verdade, Diga aí. é de grande contribuição, né, para a gente poder levar para os que assistem a palavra, e daqui para frente terá outros mais trabalhadores, né, do núcleo, do centro em que eu trabalho, aqui. Então, vai ter outros mais pessoas trabalhadoras do núcleo em que eu faço parte aqui em São João. E espero que seja de grande produtividade da nossa noite de hoje. E aí, Marcos, hoje nosso tema, né, ficou como o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que retrata sobre a piedade filial, né, onde é isso, Isso. onde Jesus trouxe, que é o item 3 e o item 4 que me ficou responsável para que a gente tenha uma conversa. E que é bastante Ô, Caio, interessante. Oi. só uma observaçãozinha, Caio. A gente pode também, foi o item 3 e o item 4, mas a gente pode começar do item um e 2 também, porque Isso, como é que se diz? É a introdução, não é isso? exatamente. Exatamente. É, o capítulo 14, né, já começa como o carro-chefe, um dos 10 mandamentos, né, que é honrai o pai, o vosso pai e vossa mãe, né, isso? E aí, o item um, né, ele já traz um dos mandamentos, né, que eu posso aqui trazer, que são: vós sabeis os mandamentos, não cometereis adultério, não matarás, não furtarás,
Não prestareis falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém. Honrai o vosso pai e vossa mãe. Né? Honrai o vosso pai e vossa mãe está em Marcos. E Kardec, ele extraiu também outras passagens que está em Mateus e em Lucas, que se referem e que se afiliam, né? Se conjugam com este tema de hoje. Né? E aí, dentro da piedade filial, né? Que piedade filial Jesus quer mostrar aqui quis mostrar através do Evangelho? Interessante que Kardec ele aborda primordialmente no item 1 passagens, né, da Bíblia, né, que o item 2 fala já assim, já pontuando o nosso tema de hoje, né, que Você traz percebeu que a gente nem fez a prece? Oi? Ah, Você perdão, percebeu que a gente nem fez a prece? Foi, verdade, já nos adiantamos. Mas vamos fazer, né? Você quer fazer a prece inicial ou eu faço? Por favor, pode fazer. Quem desejar fazer, elevar, fechar os olhos, fica à vontade. Deus, Pai de infinita bondade, neste momento de reflexão, de interiorização do nosso pensamento, nós te rogamos, Senhor da vida, a tua bênção de paz, de harmonia, de equilíbrio para o nosso espírito. Obrigado, Deus, por este momento em que vamos estar reunidos através dessa live. Abençoa, Senhor, todos que vão nos acompanhar, que já estão nos acompanhando. Abençoa, Senhor, a toda a tecnologia que nos serve de instrumento para levar a tua mensagem a todos os corações. Obrigado, Jesus, amigo, mestre de infinita bondade, pela tua presença, pelo teu amor e por tudo de bom que o Senhor nos tem dado. Obrigado, Maria de Nazaré, mãe amiga. Obrigado, queridos irmãos, benfeitores dos centros espíritas, de toda a coordenadoria regional espírita do Alto Sertão e do Velho Piranha, por esta oportunidade de estarmos juntos, através desta live. Na noite de hoje, Senhor Jesus, nós possamos levar a mensagem, a piedade filial, para todos os corações, de fácil entendimento para todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Pronto. Que assim seja. Fica à vontade. Então, Marcos, retomando, né? No item 2, né, eu falei um pouco do item 1, que traz alguns dos mandamentos, e que está em Marcos, né? Honrai o vosso pai e vossa mãe, né? Como a piedade filial do tema de hoje, né, está ligada a justamente essa questão de honrar o nosso pai e a nossa mãe. E aí, né, eu gostaria de ressaltar um pouco, antes disso, que eu estava vendo a live anterior com o Marcos Lima, que falou sobre a gratidão, né? E esse tema de hoje, né, ele vem justamente dar continuidade, né, a falar um pouco sobre a ingratidão, sobre alguns sentimentos que vêm a conciliar com a palestra anterior, né? Então, eu vendo a live de Marcos, eu fiquei bastante contente porque ele pôde me ajudar a conduzir a live de hoje, certo? Ao nosso momento de hoje. E aí, Marcos, voltando, que está no decálogo, né, em Êxodo, essa questão de honrar o pai e mãe. E no ponto 3, né, que é a piedade filial, honrai o vosso pai e a vossa mãe. E que honrai, que a palavra honrai está ligada. Como ela está ligada a só respeitar nossos pais, Jesus ele trouxe essa passagem para que a gente pudesse entender como uma lei geral, né? Primordialmente, como da caridade e do amor ao próximo. Porque como é que a gente vai ter caridade
e amor ao próximo se não tivermos primeiramente ao nosso pai, à nossa mãe, ou a quem seja que consideramos como nossos pais ou nossas mães, os nossos responsáveis, a quem nos deu tanta atenção, a quem nos deu tanto amor e, e que nos encarregaram de nos dar a nossa moral, né? E de atribuirmos o nosso preceito, a nossa conduta, a nossa moral, né? E aí a questão, ela se desenvolve justamente dentro dos 10 mandamentos, porque o Kardec, ele extraiu, né, da Bíblia, do Velho Testamento, essas passagens, né? E como tudo está ligado, né? Porque nós espíritas, às vezes, deixamos, às vezes, de lado o Velho Testamento, né? Às vezes atribuindo ao Novo Testamento e muitas vezes só se ligando ao Evangelho segundo o Espiritismo. E dentro da ciência, né, que Kardec extraiu, ele conjuga as três coisas. Porque, como Emmanuel disse, né, o Velho Testamento, ele é a pedra angular, ou seja, ele é o embasamento para que o Novo Testamento seja a edificação das leis do ser humano. Então, assim, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem de forma prática, dentro da nossa leitura, né, atribuirmos toda a amplitude de tudo que Jesus nos ensinou, né? E aí é justamente a conduta do terceiro ponto, de nós termos a questão de honrar o vosso pai e a vossa mãe, da piedade filial, né? Dentro da piedade filial. E aí está ligado totalmente ao nosso dia a dia, né? A questão da nossa conduta. O honrar, ele está ligado a não somente respeitar, mas termos a conduta da assistência quando haver necessidade ao nosso pai, à nossa mãe, dentro da nossa família, dentro do nosso seio familiar. Principalmente no momento atual de hoje, em que estamos, né, aqui em isolamento, passando por uma questão, uma situação que nos deixa mais juntos e próximos, né? E que é aí onde nós vamos demonstrar justamente tudo aquilo que nós temos a oferecer, né? E aí a questão se desenvolve no terceiro capítulo, né? Da questão da conduta, do que eu tive como uma reflexão, a questão da gratidão, né? E de como o filho, diante da ingratidão, né, ele pode justamente, dentro da lei do retorno, né, ainda nesta vida, nessa existência, né, aprender, né, com aquilo diante das suas atitudes, ou em outra existência, fazer com que o que foi atribuído, o que ele atribuiu, ser atribuído, né? Então, cabe a nós termos essa conduta, né, de podermos ser mais humanitários, termos mais amor, né? E além do que Jesus, ele vem a questão da piedade filial, de honrar o vosso pai, a vossa mãe, a gente não fazer somente o que nos é obrigado, digo, justo, que Jesus veio, né? Que é tudo justo. Mas a gente ser caprichoso, a gente fazer com a nossa boa vontade, né? A gente poder surpreender a nossa família, né? Nos momentos de conflito, porque é onde está mais ligado, né, a nossa família, a gente poder aprender a lidar com essas situações, né? Usar da calma, usar da paciência, da nossa conduta e da educação, né? Justamente que os nossos pais trabalharam tanto, né? Desde o nosso nascimento, a nossa mãe que nos acalentou, que nos mamou, que nos deu de alimento, leite, e os dias de vigília. Então, tudo isso não foi, nós não lembramos, mas aí está agora a nossa hora de podermos, né, atribuir, devolver todo esse esforço, toda essa boa vontade que nos foi dita. E também, dando continuidade ao capítulo 3, é bastante interessante a questão da nossa conduta
referente a, a situações de diversas famílias. Por exemplo, quando os pais, nossos pais, eles só dão o nosso, aliás, só dão não, eles dão o que é necessário, por exemplo, a nossa comida, é, a nossa morada, a nossa dormida, o que nos é necessário. E eles tendo o livre-arbítrio de poder praticar, né, de suas boas vicissitudes. E aí cabe a nós não nos revoltarmos contra isso. Cabe a nós nos entender que é necessário e que com isso a gente dá continuidade a esses preceitos da bondade, entender, né? E quanto isso é difícil, né? Porque tudo que eu estou falando aqui está no segundo, está na obra de Allan Kardec, que Allan Kardec extraiu para a gente. E que não é fácil, né, para a gente, quanto jovem, né, dentro do planeta em que nós vivemos, a gente se alinhar, né? Mas temos todos os dias a oportunidade, né? A oportunidade de perdoar, a oportunidade de pensar duas vezes antes de falar algo que possa ferir, ajudar, né? Vai chegando um determinado tempo em que nossos pais, eles vão, em sua certa idade, precisar da gente, né? E então chega a nossa hora de ajudá-los. Chega a nossa hora Isso. de poder fazer com que eles sintam nosso apoio. Não nos ausentemos, não nos ausentamos dos nossos pais. Tá certo, Marcos? Você gostaria de atribuir alguma coisa? Caio, nós já nos aproximamos do dia dos pais, né? E como você falou muito bem sobre a dificuldade que o jovem tem de entender os pais. Então, é muito difícil para os pais lidar com a situação atual, porque antigamente, no tempo dos nossos avós, até no tempo dos nossos pais, o filho ele não era tão mal criado como é hoje, porque o pai ou os pais podia falar algo, podia repreendê-los, e hoje, se os pais tentar fazer isto, eles vão ter uma contrapartida muito pesada, muito forte por parte do filho, da filha, porque existe lei que dá apoio à criança e ao adolescente. Claro que eles precisam do apoio, claro, ninguém vai negar isso. Porém, em muitas ocasiões, essas leis elas não estão bem alinhadas com a realidade da vida. Então, tudo, ou quase tudo, que os nossos jovens, adolescentes rebeldes, alguns, que não são todos, a gente não pode generalizar. Alguns desatinos que eles fazem, o pai não pode falar nada, porque ele é repreendido diante da lei. Então fica muito difícil dos pais educar dentro dessa normalidade, dessa normativa que a lei nos impulsiona a educar nossos filhos. Mas, com o passar do tempo, a, as leis, as próprias leis, elas vão se readaptar. Os nossos jovens, os nossos adolescentes irão entender os pais, porque a tendência é o planeta se transformar num planeta de regeneração e não mais de expiação em prova, né, Caio? Então, a tendência Exato. é melhorar. Pode continuar, Caio. Então a tendência é realmente a regeneração do planeta da parte do nosso interior, né? Somos nós, né? Nós não somos donos do planeta, mas o planeta é a nossa casa. Então a questão da regeneração está justamente ligada às nossas atitudes,
né, ao que nós podemos fazer para que essa situação possa melhorar. E nós, jovens, né, é que somos responsáveis, né, os meus futuros filhos, né, que vão ser o futuro de toda essa questão. Então, assim, nós estamos passando por um processo delicado para muitas pessoas, porém, é de grande aprendizado, né? Cabe a cada um fazer com que, em qualquer momento de dificuldade que podemos passar, que estamos passando, muitas famílias estão passando, mas trazer com isso justamente um aprendizado e regenerar-se, né? Os jovens, como você falou, realmente há uma grande parte da juventude, porque a energia da juventude é uma energia, né, muito forte, é uma energia bastante... O jovem, diante da sua juventude, ele está ali com muitas energias passando diante da sua idade, diante da sua virilidade. Então, quanto mais o jovem está travando aí para você, mas você está podendo me ouvir, Marcos? Sim, está perfeito. Tá certo, tá Estou travando ouvindo. só um pouquinho a sua imagem. Certo, entendi. Deixa eu voltar só um pouquinho o seu rosto. Bom, e aí é um desafio, Marcos, para nós, para a juventude em si, né? Mas o espiritismo, né, a doutrina espírita, ela é uma doutrina muito acalentadora. E dentro das suas facetas, elas podem muito nos auxiliar. Você não tem noção o quanto o espiritismo, depois que eu conheci, depois que eu comecei a frequentar, depois que eu comecei realmente a fazer parte do grupo espírita daqui da minha cidade, tem mudado a minha conduta, tem mudado a minha moral e ainda está em aperfeiçoamento, né? Todos nós somos imperfeitos. Mas se eu for fazer uma análise, né, minha anteriormente, eu posso ver, sim, grandes mudanças, entender mais a dor, né, entender como a dor vem para nós, como lidarmos com isso e a nossa conduta com a família, né? Essa piedade filial, ela justamente ela vem para que nós jovens sejamos gratos pela nossa família, pelo nosso lar, independentemente da situação. Independentemente se nosso pai ou nossa mãe for, se achamos que não está sendo como deveria ser conosco, nos trazendo sentimentos de revolta, mas tudo isso tem um porquê, né? Nada é por acaso. E tudo é providência divina, né? Como diz nesse ponto, às vezes realmente temos que passar por isso para aprendermos, porque tudo tem um significado. Então, nós estamos passando por uma situação delicada na família, mas porque outrora nós fizemos para com o outro o que aquele outro está tentando nos ensinar. Então, acordemos, né? Despertamos, entendemos isso. Então, por isso que a doutrina, o evangelho, ele esclarece todas essas nossas questões, né? Ele nos conforta. Pois é. Então, dentro do item 3, eu fiz aqui, elaborei algumas perguntas. Certo. O que devemos entender por piedade filial? O que é que a gente deve entender por piedade filial? Será que é só a gente ter pena deles? Então, A gente sabe que é bem mais abrangente, não é isso, Caio? Como você muito bem falou ainda agora há pouco. É a obrigação. Então, ele encerra toda a obrigação dos filhos para com o pai. Então, a piedade filial é a obrigação que o filho tem para com os pais. Porque eles não deram todo o apoio enquanto criança, não é isso como você acabou de afirmar?
Sim, com certeza. Então, honrar pai e honrar a mãe é assisti-lo na necessidade, é proporcionar recursos na velhice. Caio, deixa eu te falar uma pergunta. Não sei se você já viu algum jovem, alguma criança, dizer assim, meu pai não aguentou meu avô e botou no abrigo. Olha só, cadê a gratidão que ele deveria ter dado aos pais quando ele foi criado? Pois é, os abrigos estão cada vez mais ganhando novos moradores, né? Que são justamente pessoas que foram, de certa forma, né, colocadas ali por algum motivo. E geralmente são motivos como o abandono, né? E, e ao visitar lugares como esse, nós podemos perceber que eles são muito amorosos. São pessoas que têm muito a nos ajudar. A gente acha que ao chegar lá, vamos dar uma palavra de conforto e tudo mais. Sim, fazemos a nossa parte. Mas a gente sai de lá muito preenchido, viu, Marcos? A gente sai de lá muito mais grato pela situação, porque são nessas situações que a gente vê o quanto que a gente precisa ainda melhorar. Caio, tá chegando o pessoal aí, acho que são pessoal daí, né? Isso é Vitor. Boa noite, Vitor. Seja bem-vindo. A terceira pergunta, ainda no item 3 é a seguinte: pais são apenas os que geram o corpo? Pais Não, são apenas aqueles que geram o corpo? não, de forma alguma. Tudo é E, providência, gera um espírito, né? Gera um filho, isso. gera muito mais do que nós aqui em carne, né? E desde o dia do nosso nascimento, né, até a nossa hora de desencarnar, a gente está para justamente, enquanto encarnados, fazer com que não sejamos só um corpo, né? Nós estamos aqui para levar, para sentir, para passar por provações, expiações, e dentro disso, no meio familiar, né, que é onde está mais ligado o nosso dia a dia, assim quem convive com os pais, e mesmo à distância, né, poder estar mais presente na questão espiritual, né, e na nossa conduta. Né? Então não é só um corpo, é muito mais do que isso. Nós espíritas sabemos da nossa importância de ser um filho e de diante de todos os desafios é, que como o estresse, às vezes incompreensão, principalmente na juventude, naquela faixa onde há um descobrimento do filho, do mundo. Então, cabe a conduta, né, de cada um que os pais deram, porque a responsabilidade está em nós. Né? Então, sabermos com quem nós estamos nos atrelando, nossos ciclos, estar ligado cada vez mais à espiritualidade, para podermos nos alertar, né? Vigiar e orar. Exatamente. Você respondeu muito bem, cara. É isso mesmo. Qualquer um pode ser pai e pode ser mãe. Porque pai e mãe não é os que têm, mas são aqueles que educam, que ama, que dá carinho, que dá cuidado. São considerados pais. Verdade. Que razão, que razão nos leva a cumprir os deveres que acabam a piedade filial? Que abarcam a piedade filial. Qual a razão? A lei divina, o Aí, amor, né? A lei divina, o exatamente. amor, a caridade, o amor, a caridade ao próximo, né? Como diz no começo do ponto 3, se a gente não tiver amor ao nosso pai e nossa mãe, né? Como é que a gente vai ter amor ao próximo? Não é isso? Isso. Então, é isso aí. É a gente se ressignificar, poder
pensar duas vezes e melhorar a cada dia, né? Quanto jovem, principalmente. Pois é. Tem outra pergunta aqui interessante, que a gente escuta muitos jovens dizer: ah, eu queria tanto que meu pai me desse uma moto, me desse um carro, me desse isso, me desse aquilo, e eles não têm condições de dar. E a pergunta é assim: qual o nosso dever para com os pais pobres? Olha só, qual é o dever que eu tenho para com meu pai, que é pobre, que não tem condições de me dar o que eu quero? Não é nem o que eu preciso, viu, cara? É o que eu quero. Exato. A gente tem que entender, dentro das nossas orações mesmo, pedir a Deus o que nos é necessário, não o que nós nos desejamos. A questão material, ela está associada à grande massa, né? A questão da cultura, a questão do sistema que nós vivemos, é totalmente ligada ainda, por grande parte, à questão dos bens materiais. E aí filhos, né, que sempre que rebeldes, possamos assim dizer, ou usando da injustiça do coração, sempre querer usar o pai e a mãe como mercadagem, né, para fazer com que eles que façam com que eles deem aquilo para que eles usufruam, né? E um pai pobre, uma família pobre, um pai, uma mãe pobre, como é que fica essa situação, né? A situação fica para o filho se esforçar e entender que não está no outro aquilo que ele queira. Se ele quer realmente, deseja algo material, ele se esforça, ele possa trabalhar, né? Em qualquer tipo de classe social, né? Se a gente quer um bem material, só correr atrás que dá certo. Não fica esperando pelo outro, não. Não fica fazendo com que o seu pai e sua mãe culpando-os, né? Fazendo com que, até às vezes, fazendo eles assim, posso usar as palavras, escravos para dar-lhe um conforto, né? E muitas vezes nós jovens, nós filhos, não agradecemos, não retribuímos, achamos ainda pouco. Seja bem-vinda, Arlen. Seja bem-vinda, a Arleide, Renanzo, Valúzia, um abraço. É o pessoal daqui de São João. Certo. Pessoal, nós estamos estudando sobre a piedade filial. Caio, tem uma historinha muito interessante e eu gosto de contar essas histórias para abrilhantar mais ainda o nosso bate-papo. Então, Certo. certa vez, um jovem pai de família pegou o seu pai e colocou em um quartinho lá nos fundos do muro. E ele, toda vez que ia dar comer ao pai, ele ficava brigando com o pai porque ele não segurava o comer direito e a metade da comida ia para o chão. E ele chamava o pai de porco porque ficava sujando o chão, não comia o comer direito, e aquele netinho sempre observando o comportamento do seu pai para com o avô. E ele começou a fazer um coxinho. O filho, o neto, começou a fazer um coxinho e ele não dizia para quem era aquele coxinho. Seu pai, certa vez, encabulado com aquela situação, perguntou: filho, para que você faz esse coxinho? E ele disse: meu pai, esse coxinho é para o senhor comer nele quando o senhor estiver como meu avô. Desse dia por diante, Caio, ele deixou de chamar o seu pai de porco
passou a ter o avô, o pai com outra visão. Porque o filho estava preparando um exemplo para ele. Isso é, isso é sentir na pele, Caio, o que o outro sente. Então, eu costumo dizer, e meu pai dizia, eu aprendi com meu pai, costumo dizer o seguinte: quer saber quem é pai, seja pai um dia. Então, nós somos os espelhos para os nossos filhos. Nós somos as referências para os nossos filhos. Aquilo que os nossos filhos aprenderam e não foi nós que não nos ensinamos, não nos preocupamos com isso, porque cada um colhe o que semeia. Então, se eu trato bem o meu pai, a minha mãe, ou quem quer que seja, eu estou dando um exemplo de amor ao próximo. Naturalmente, as pessoas vão querer copiar. Então, Sim. se a gente quer que os nossos filhos sejam bons para nós, que a gente também seja bom para os nossos filhos. Uma historinha uma historinha muito que me tocou, na verdade, e que me trouxe também como posso dizer, como exemplo, hoje eu tenho 27 anos, né? Mas diante da minha juventude, né, eu posso também refletir sobre momentos e ainda na minha imperfeição, me polir, né? E assim que nós jovens possamos a gente justamente fazer isso, essa autorreflexão. Então não teve capítulo melhor para mim, quanto jovem, e passar para os jovens o meu exemplo, quanto é radicante, né? Aí, no passar dos dias, dos anos, a gente fazer com que aquele sofrimento que a gente tanto atribuiu e que nosso egoísmo, porque o egoísmo, infelizmente, é uma grande chaga, principalmente entre os jovens, né, subordinados às influências, às questões externas da casa, esquecem da família. Então, hoje eu estou bastante ligado, bem mais ligado à questão da preocupação com a minha mãe, porque eles já estão chegando num momentozinho que estão cansados de tanto trabalhar. Você é pai, Marcos, você sabe o que é isso, né? Você é É, filho, então eu sou filho também, né? E isso, serei pai, né? E posso fazer o meu papel de pai. Por exemplo, isso, na passagem 3 passa a questão da prática do dia a dia, né? Por exemplo, das refeições. Né? Está atribuída aos nossos pais, é uma pergunta feita, né? Está atribuída aos nossos pais fazer, por exemplo, a comida, aos trabalhos domésticos, e nós, no nosso conforto, né? Me fez refletir que eu posso ser melhor, entendeu? E que isso. os jovens, eles possam fazer justamente, né, o que tanto fizeram por a gente quando a gente não podia, ainda engatinhando, né? Então, a hora é essa, Marcos. A hora é essa. Exa- Exatamente. Ô, Caio, onde é a escola Hipólito, professor Hipólito? Seja bem-vinda ou Seja bem-vindo. bem-vindo, Escola Professor Hipólito. Seja bem-vindo, É Escola daí de Professor. Não acredito que não, Marcos, mas deve ser seguidor. Eu tenho seguidores de bastante lugar, de bastante estado. Se pudesse responder, né, a gente... A vontade dessas lives são essas, né, Caio? Que todo mundo acompanha. Tanto vai ser Isso. espírita como não espírita. O importante, Caio, é a gente aprender. Porque quando a gente aprende, a gente sabe se comportar melhor diante das situações difíceis. Exatamente. E aprimoramento. Disciplina, disciplina e disciplina para conosco, principalmente os jovens, para os filhos, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Quão difícil
é para aqueles que acham difícil, mas o Senhor disse, esforça, esforça que eu te ajudarei, né? E quando a gente pega um amor por aquilo que é dado como disciplina, talvez não, mas com toda a certeza se torna o amor, a paixão. Quantos ajudantes nos lares dos idosos que são filhos que, além de cuidarem das suas famílias, estão ali, são trabalhadores daqueles idosos que foram abandonados, né? Então é de grande exemplo a gente poder ver isso. O quanto a gente pode melhorar. Não deixar nas mãos, não me deixar nas mãos do meu pai, fazer como merchandising, obrigação, aquilo que me é obrigado a fazer. Entendeu? E além do que é me obrigado a fazer, segundo o que Jesus diz, né? Ainda poder fazer melhor, ainda surpreendê-los, ainda dar dignidade, uma boa conduta, né? Diante de todos os devaneios, diante de todas as influências, as questões, os desafios que aparecem na vida de todos nós, né? A gente possa se fortalecer. E a doutrina, ela vem para isso. Nesse momento que nós estamos passando, Marcos, talvez a gente não pudesse ter esse momento em que nós estamos tendo agora, diante a questão mundial, né, pandêmica. E fez com que eu estudasse estudasse uma passagem que vem bastante a calhar a minha vida e os seguidores do Sou Jovem Espírita, que é a maioria em grande a sua juventude, né? Então, é bastante importante essa questão, essa reflexão, que a gente possa rever, né? E não só ficar ali pedindo, reclamando da vida, colocando culpa no outro. Não, já tudo está em nós. Exatamente. O que ocorre com o meu filho? Isto é, aquele que não cumpre os deveres da piedade filial, esquecendo os que ampararam em sua infância. A pergunta é: o que ocorre com o meu filho e ele esqueceu da piedade filial para comigo? O que vai acontecer com ele quando ele for pai? Olha só como interessante. Ai da ingratidão deste filho, porque nessa existência, ainda, ou em outra, ele terá Exato. aquilo que foi feito, que ele fez, né? Diante de sua atitude, diante de sua ingratidão, né? E vai acontecer para com ele, para que ele possa aprender, né? E não reclamemos nunca diante das situações que nós passamos, porque tudo está correlacionado. Então, não sejamos ingratos, porque se formos ingratos, a hora da ingratidão para conosco vai chegar também. A quem nos atribuirmos a ingratidão, no caso, nossos pais, uma hora nós seremos, né, estaremos no lugar deles. Isso. E aí vamos sofrer as consequências. Exatamente. Será punido com a ingratidão, do jeito que você respondeu. Então, não compete aos filhos censurar seus pais. Por exemplo, tem pais que dizem assim: ah, Maria, meu pai não presta. Meu pai é um cachaceiro, meu pai é um viciado, meu pai é um preguiçoso, meu pai é isso, meu pai é aquilo. Não compete nós, filhos, censurar nossos pais. Deixemos que Deus avalie o que nossos pais fez de certo e de errado. A nós, filhos, compete apenas respeitá-lo e amá-lo na medida do possível. Então, nós só sabemos a dificuldade que os nossos pais passam quando a gente sofre na pele. Exatamente. E aí, para a gente terminar as perguntas, Caio, Hum. e os maus pais que descuidam
dos deveres que sua condição impõe com relação aos filhos, como fica? Aqueles pais descuidados, que não estão nem aí para os filhos. Como eu costumo dizer, Caio, são criados do jeito que Deus criou batata. Tu já ouviu falar nesse ditado? Criado do jeito que Deus criou batata. Porque assim, Não, quando, tá, quando você está plantando rama de batata, você enterra a rama naquela cova e ali você deixa. Pronto, espera o tempo chegar a batata. Assim, são o exemplo desses pais, que são aqueles pais que colocam o filho no mundo e pronto. Aí é por isso que eu faço essa comparação. Pais que criam os filhos como Deus criou batata. Ou seja, você plantou a rama e pronto, lá mesmo você deixa. Espera frutificar a batata. exatamente. Então aí é um grande desafio para o filho fazer com que essa Isso, batata ela se faça uma flor dentro daquele desafio diante do que o pai tem de oferecer. Cada família é uma família, né? É, existem as famílias, justamente, as famílias de provas e as famílias de bênçãos, né? Que aí está justamente nos outros pontos, né, decorrentes das questões, quem são os nossos pais, quem são os nossos filhos, né, a questão das instruções dos espíritos, que estão mais à frente do capítulo 14, que vem justamente exemplificar isso, né, as questões familiares, né, as questões das condições de cada um. Se o meu pai, ele me abandonou, e se a minha mãe me abandonou, de alguma forma eu me sinto desamparado pela ausência deles, me resta orar por eles. Me resta agradecer por eu estar vivo. E, de uma certa forma, sempre aparecerão pessoas, seres, que vão fazer o papel de pai e de mãe. E cabe a nós não isso, nos revoltarmos quanto à questão sanguínea, aqueles que nos abandonaram, né? É de bastante má aceitação, é difícil de aceitar, né? Porque só quem sabe é quem passa, como você falou. Porém, a isso. palavra de Deus, ela é muito objetiva. Às vezes a gente acha rigorosa, mas a gente está aqui justamente para isso. É um mundo de provas e expiações. Então, a gente está aqui, se eu estou passando por essa situação de abandono, é porque tem algum motivo aí. E dentro dela, o tempo que eu tiver para poder eu me aperfeiçoar e me ressignificar dentro dessa situação, ser melhor, é um exemplo bastante interessante. Esse me fez refletir. Quantos filhos ali dentro do conforto que seus pais deram, que estudam em escolas, né, privadas e tudo mais, às vezes não têm interesse, às vezes não são tão dedicados ao estudo. E outros que moram na zona rural, percorrem vários quilômetros para chegar até a escola, às vezes não tem um prato na comida, né? Às vezes, pelo contrário, ajudam aos pais. Então, assim, é bastante é uma reflexão que faz justamente a gente enxergar que o erro ele não está especificamente em culpar o outro, mas sim rever a situação em que nós estamos e fazer dela a nossa realidade e florar a nossa realidade, porque sempre tem a oportunidade da gente mudar a nossa vida e o nosso dia, independentemente de qualquer circunstância. Exatamente. Com certeza. É, eu trabalho numa escola, Caio, e eu vejo tanto exemplo de criança, não é nem pré-adolescente, vendendo, Caio, cocada. O pai mora num sítio, os pais moram num sítio, e eles trabalham com. Eles têm sítios, e eles vendem coco, e ao mesmo tempo eles fazem a cocada do coco. E aquela criança vem do sítio assistir aula na escola onde eu trabalho, e ela traz uma latinha de margarina cheia de cocada para vender, para ajudar os pais a fazer a feira.
Olha que coisa linda, maravilhosa. Que exemplo que faz a gente ficar De assim até filho. emocionado. E isso, Que exatamente. exemplo de filho, né? Então, são espíritos, são espíritos evoluídos. Eu considero, Caio, eu pessoalmente, eu considero esse espírito evoluído, que tem esse entendimento de ajudar a seus pais, enquanto estão aqui na Terra, precisando do apoio, do amparo dos filhos. Em muitas circunstâncias, os filhos são obrigados a ajudar os pais. Por quê? Não porque os pais obrigam, não. É porque a, os pais tiveram muitos filhos. Eu não sei se você conhece pais de famílias que moram num sítio que tem 8, 9, 10, até 12 filhos. Conheci, inclusive, meu pai. Meu avô, Pois é, ele criou 11 filhos. Meu pai foi plantador de tomate e aí conseguiu, meu avô tinha um prédiozinho, deu para ele pequenininho lá, e ele começou a vender sapato. E aí conheceu minha mãe na época, há 36 anos atrás, e se tornaram comerciantes. Ou seja, na época o estudo para o meu avô, dizendo ao meu pai, não, estudar não, tem que trabalhar aqui, vamos estar a mão na roça, vamos botar a pronto, mão na pai, massa. E hoje, o que meu pai, segundo a educação dele, a preocupação dele era que eu me formasse. Hoje eu tenho minha isso, formação, sou cirurgião dentista e agradeço muito a ele. E vejo que ele se espelha, ele tem uma gratidão por justamente eu ter conseguido aquilo que talvez ele tanto almejava, uma formação, entendeu? O que estudo. bom. E eu vejo que ele é muito curioso, ele gosta quando eu falo da questão da minha rotina. Ou seja, de alguma forma, aquilo vem atribuir, alimentar, né? Aquilo que ele não pôde ter oportunidade na época. Contudo, tudo é justo. Ele teve que passar por aquilo. Exatamente. É isso aí que a gente também passou, Caio. Pai, mãe mais pai tiveram 8 filhos. E a gente precisava trabalhar mais ele para poder ajudar na família, no sustento da família. E por isso a gente não podia estudar, porque não tinha estudo nessa época. Na zona rural tinha estudo, mas muitos alunos não iam por conta do trabalho. E aí hoje a gente vê a grande facilidade que o povo tem de estudar, e mesmo assim não quer estudar. Mas são coisas que a gente precisa entender, porque o tempo avança e as pessoas, os espíritos evoluem, né? E automaticamente eles entendem as leis. Então, meu amigo, meu irmão, muito obrigado. A gente já está chegando ao fim desse bate-papo muito gostoso que nós estamos, mas o tempo já está chegando ao final. Eu quero, desde já, agradecer a você de todo o coração, que Deus te abençoe, que você continue sempre sendo esse jovem amigo de todos. E você pode fazer as suas considerações e já fazer a prece final. Faço sim, com muita, muita honra. Eu que agradeço. Eu estou aqui, estudei isso aqui para mim, para minha vida, entendeu? Está sendo de grande aprendizado para mim e para com aqueles que se sintam tocados. Espero que tenha sido útil a nossa live. Muito obrigado, Marcos. Que o Senhor possa nos abençoar, proteger a toda a nossa família, tá bom? Então, nesse momento, já podemos nos harmonizar, né, diante dessas palavras e reflexões e fecharmos nossos olhos, numa respiração, possamos nos concentrar e higienizar a nossa mente, focar numa luz, essa luz divina, para que possamos, cada dia, quanto seres humanos, quanto filhos, pais, responsáveis pela vida de alguém, do próximo, possamos ser melhores, porque o amor ao próximo nos fortalece,
nos educa, nos faz sentir mais próximos de Deus. Que Deus possa abençoar o Núcleo Espírita Nova Luz e todos os contribuintes que aqui fazem parte desse projeto. A Marcos, o mediador, que Deus possa lhe dar saúde e a toda a sua família e abençoar-nos, emanar energias salutares para todo mundo neste momento. Quero agradecer aos Sementeiros do Bem, o grupo espírita no qual faço parte, que me deu essa oportunidade de aprender através dessa live, de aprender através desse momento e fazer uma autorreflexão sobre o que eu posso melhorar quanto filho e honrar meu pai, a minha mãe e ao meu próximo. Que assim seja, graças a Deus. Meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe, que Deus proteja vocês, viu? Fiquem todos Amém. com Deus. Amém. Marcos, um prazerzão. Espero nos encontrarmos. Tchau, tchau. Com certeza. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado a todos que estiveram aqui. Um cheiro, paz e luz.